Desejo saudar todos os irmãos com as santas pazes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. É para a glória do Senhor que mais uma noite nós estamos aqui, quinta-feira, para louvar e adorar o nome do Senhor e falar dele, que é grande em misericórdia e em amor. E eu gostaria de estar lendo o texto da minha introdução, que eu escolhi Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 45. Eu vou ler a parte B do versículo, que diz assim: porque da abundância do seu coração fala a boca. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Agora eu vou ler o versículo todo, que diz assim: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Amém? Os irmãos podem se assentar. Então, eu em casa lendo essa palavra, que aqui está falando sobre o coração. E essa mensagem que Deus tocou no meu coração para trazer hoje, eu gostaria de passar para as pessoas que já são evangélicas, pessoas cristãs que estão dentro da igreja. E eu gostaria de passar para os irmãos sobre o nosso coração. Diz aqui na Bíblia que o nosso coração é um tesouro. E o que você tem guardado nesse tesouro? O tesouro, lógico, quando a gente vê esses filmes de super-heróis que querem encontrar o tesouro, o que tem dentro do tesouro? Tem ouro, tem prata, tem joias preciosas, tem diamantes dentro dele. Mas, se o teu coração, que é o teu tesouro, tem sido um coração mau, o que tem dentro do seu coração? Você que é cristão, o que tem dentro do seu coração? Será que é ouro? Será que é prata? Será que é joias preciosas? Ou será que é traça, sujeira, imundícia, lixo? O que tem dentro do seu coração? Então, eu gostaria de ir para o texto tema, que é em Lucas 2 mesmo. No versículo, eu vou ler aqui o 38, que diz assim, Lucas capítulo 2, versículo 38. E, sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Neste capítulo, Lucas, do 36 ao 38, nestes 3 pequenos versículos, falam de uma mulher. Só aqui nessa parte da Bíblia que fala dela. Eu não encontrei nenhuma outra parte que fala dela. E diz que o nome dessa mulher era Ana. E ela era uma profetisa, que profetizava em Israel. E Ana, esse nome significa graça. Ana, ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. Aser era o 8º filho de Jacó. Como que fala? Da serva dele. Da serva porque não era esposa. Era como se fosse uma concubina, Zilpa. Ana vem da descendência dele. E nessa época, a tribo de Aser estava como se em extinção. Estava muito pouco as pessoas da tribo de Aser, tinha se espalhado. E Ana era uma dessas pessoas dessa tribo que estava firme e forte nos caminhos do Senhor. E diz aqui na palavra que ela tinha 84 anos de idade. E ela falava dele a todos os que ouviam.
falava dele, falava do Senhor Jesus. E diz também que ela se casou e ficou com seu esposo só 7 anos casada. Então, naquela época, se uma moça casava entre os 12 e 15 anos, então entre os seus 19 e 22 anos, Ana já estava viúva, solteira. E por ela ser mulher e viúva, para os judeus, eles tinham muito preconceito. Porque mulher já tinha preconceito e viúva tinha muito preconceito ainda. Por isso que Jesus, lá em Tiago, né? E Tiago fala que a religião de Deus, a doutrina de Deus é esta: que vocês cuideis dos órfãos e das viúvas, porque eles sabiam do preconceito que havia entre Israel com essas pessoas. Mas de tanto preconceito, ela ainda era uma mulher muito abençoada, muito usada por Deus. E ela profetizava e anunciava as coisas que haviam de vir. E eu gostaria de perguntar, mas por que Ana não se casou de novo? Porque, claro, entre os 20 anos, se ela estivesse solteira, ela podia ter se casado de novo. Por que será que Ana não escolheu se casar de novo? Eu compreendi na palavra porque o tesouro, o coração de Ana, ela preferiu buscar o Senhor. A sua vida toda, ela se dedicou ao Senhor, em fazer agradar a Deus. Ela era uma mulher entendida da palavra. E ela tinha recebido uma revelação de que ela viria a conhecer o Redentor de Israel, a redenção de Israel. E toda a sua vida ela esperou com paciência. E no 8º dia, quando José e Maria foram apresentar o menino de Jesus no templo, Ana estava lá, porque ela era uma mulher que não se afastava do templo. Ela estava lá orando, ela estava lá persistindo e crendo que nos seus 84 anos de idade ela ainda viria o Messias. E naquele dia a promessa que Deus havia feito para Ana se cumpriu, porque os seus olhos puderam contemplar o Salvador e o seu coração se alegrou. E ela exaltou ao Senhor, adorou ao Senhor, porque ela creu na promessa de Deus. E Ana era uma mulher também muito usada por Deus para profetizar na vida das pessoas. O que é profetizar? Será que Ana ficava lá adivinhando as coisas para a vida das pessoas? Não. Ela falava do futuro, ela falava do Messias, que ele havia de vir para trazer a redenção para Israel. O Salvador que Israel esperava estava ali naquele momento. E eu gostaria de falar sobre algumas qualidades de Ana. Primeiro, ela não se afastava do templo. Hoje em dia, né, as senhorinhas, quando começam a ficar com os seus 60 anos em diante, o que elas começam a pensar? Aposentadoria, né? Eu tenho que me aposentar, eu tenho que ter a minha renda, eu tenho que ter isso, eu tenho que pensar. E o que Ana estava pensando? Ela estava pensando na aposentadoria dela? Não. Ela não estava nem um pouco preocupada com a aposentadoria. Isso que as viúvas, né, elas ficaram dependentes das outras pessoas, né, de receber doações. E ela não estava preocupada com a sua aposentadoria. E ela também não passava as suas tardes em uma cadeira de balanço, lá balançando, fazendo crochê. Mas ela passava o seu dia, a sua noite no templo, se dedicando em fazer algo para o Senhor. Então, por que nós, que somos tão novos, ou você também, que já está avançado em idade, fica preocupado só com a sua aposentadoria, com o seu dia a dia, com a sua correria? Você que está dentro da igreja, se preocupe com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Eu gostaria de falar agora a segunda qualidade o caráter de Ana. Ela servia a Deus em jejum e oração.
Todos nós sabemos que os judeus, a regra deles era orar 3 vezes ao dia. Os judeus tinham que orar. E o que aconteceu com Ana? Ela quebra as regras, porque diz que Ana orava de dia e de noite. Ela era generosa para com Deus, ela dava o seu melhor para Deus. Então que você não venha a pôr regras, né? Por exemplo, se você tem lá a sua oferta, você quer só dar o seu 10% e ainda dá com aquela dureza, porque tem que dar 10%. Não, seja generoso, dê o seu melhor para Deus. Doe sempre mais, como Ana fez. Se ela não tinha oferta para dar, mas ela dava o seu melhor em oração, orando pela vida das mulheres. A terceira qualidade de Ana: ela esperou com paciência pela promessa. Como a Denise estava falando aqui, né? Que fica triste por ver as pessoas desistindo no meio do caminho. O Adriano falou que a pessoa está 40 anos seguindo a palavra de Deus, tudo, e de repente desanda. As pessoas estão sem paciência. Você que está dentro da igreja tem que ter paciência. E paciência é um dom. Então, quando você orar, ore. E se você percebe que você é uma pessoa muito ansiosa, sem paciência, ore e fale: Senhor, me dê paciência, Pai, para estar todos os dias na sua casa, para estar orando, para estar me dedicando para buscar o Senhor. Peça a Deus paciência, meu irmão, para que você possa buscar as outras vidas, para que você não fique pensando só no seu próprio bem. Ela não se inquietou, não ficava pensando na aposentadoria, nada de ansiedade ou depressão. Ou, igual hoje em dia as pessoas ficam assim: ai meu Deus, está na hora de tomar meu remédio. Meu remédio, não pode sair de casa por causa do remédio. Fique tranquila. Deposite a sua vida no altar do Senhor. Deixe que Ele tome conta de você. Não fique só pensando nas coisas deste mundo. E quarto, que eu achei um dos mais interessantes também, que ela falava dele a todos. Ela falava dele quem? De Jesus, o Messias, o Redentor, o Salvador, o Prometido, o Enviado, o Emanuel. Ela creu que ele viria. Ela anunciava a todos que o Salvador tinha nascido. A partir daquele momento que Maria levou o bebezinho e ela viu, aí depois Maria se retirou, dá a entender aqui na palavra que ela falava para você viu, fulano, você viu que ele estava aqui, o Salvador, o Filho de Deus, ele está entre nós. E ia falando para um e para outro, toda preocupada no quê? Na salvação da alma dos seus amigos, de todos os que estavam ali, para que as pessoas não ficarem desapercebidas, mas para que as pessoas dedicassem a sua vida ao Rei da Glória. Nós vemos que o coração dessa grande mulher estava cheio de alegria, de esperança, de fé. O coração dela estava cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E você que está dentro da igreja, o que tem guardado no tesouro do seu coração? Aqui em Lucas, Jesus falou: você tem um tesouro. Esse tesouro é o seu coração. Mas se você for mal, o seu coração vai guardar coisas ruins. E se você for bom, o seu coração vai guardar coisas boas. Mas o que é ser bom e o que é ser mal? Ser bom é igual Ana fez. Ela orava, ela buscava a Deus, ela não ficava em meio de fofoca, ela não ficava em meio de mexerico, ela não guardava raiva, ela perdoava uns aos outros. Então, esse é o tesouro, a maior joia que você pode guardar no seu coração. E essa é a pergunta que eu gostaria de deixar para você nesta noite. Do que o seu coração está cheio? Do que você tem falado? Porque diz na palavra, pode perceber no seu dia a dia, o que você mais fala? O que você mais comenta com as pessoas? Será que você tem falado de Cristo como Ana falou?
Será que você tem anunciado: ei, o Redentor nasceu, ele viveu, trouxe a sua palavra, ele morreu e ele ressuscitou? Como diz em Atos, capítulo 1, do versículo 10 e 11, eu vou ler aqui. Diz assim: e, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Assim como ele viveu, morreu, venceu a morte e ressuscitou, prometeu que vai voltar. Então, naquela época, Ana, aos seus 84 anos de idade, não cessava em falar do Senhor. Então, que você que é cristão, é cristã, não pare de falar do Senhor, que a sua boca saia palavras que falem: ei, você sabia que Jesus vai voltar? Aleluia, Jesus. A pessoa vai falar: Jesus voltar? Hoje em dia o que a gente mais escuta? Ah, essa história de que Jesus vai voltar é tudo ladainha. Porque essa história que o mundo vai acabar, não, nada disso vai acontecer. Será que é mesmo? Porque se ele prometeu que ele nasceria, aí ele ascendeu ao céu e ele falou: do mesmo modo que eu fui, eu vou voltar. Então vocês que estão esperando a volta do Messias e sabem que ele vai voltar, irmãos, que a sua boca transborde, fale disso para as pessoas, porque as pessoas estão envolvidas com o hoje, estão envolvidas com o mundo e não querem saber do futuro, que o nosso Senhor vai voltar. Então vamos levar a esperança para o mundo e dizer a eles que depois da morte não está tudo acabado, mas a vida eterna está guardada a todos os que depositam a sua confiança em Cristo Jesus. E prometeu voltar e nós viveremos com Ele. Quando que as pessoas sabem que nessa terra vai ter um reino de paz, de justiça, e Ele vai estender o seu cetro e todos os povos se ajoelharão e prostrarão diante dele e colocarão o seu rosto na terra e falarão: só Jesus é Deus. Porque Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele vai voltar para estabelecer o seu reino de justiça nessa terra. Eu tenho visto na televisão algumas coisas falando sobre os políticos, né? E eu comentei com meu marido: será que os políticos não sabem o que é fazer o bem? Eles sabem, irmãos. Mas só sabe fazer o quê? Suborno, roubar, encher os bolsos de dinheiro. Teve um que passou essa semana que uma parente dele lá só vinha bater o cartão uma vez no mês para ganhar 3 mil reais. Será que ele não sabia que isso era errado? Eles sabem, irmãos, mas não fazem o querer de Deus. Por isso que Jesus tem que voltar, para mostrar que nesse mundo tem sim como você ser justo, tem sim como ter roupa e alimento para todos, tem sim como não ter doença. Espere Jesus. Amém? Amém. E para finalizar aqui a minha mensagem, eu gostaria de ler Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Jesus disse: certamente cedo venho, e que nós possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Então, irmãos, essa mensagem que Deus colocou no meu coração hoje, eu gostaria de dizer para vocês: reflitam. A Bíblia diz, né, que o homem, ele examina a si mesmo. Então que cada um de vocês examine o seu coração, o seu proceder. Será que você está sendo cristão só dentro da igreja? E fora da igreja? Como você tem sido? Então, examine o homem a si mesmo, para que você possa dizer:
Ora, vem, Senhor Jesus. Estamos te esperando, Aleluia, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. E que a sua boca seja um canal de bênção para as outras pessoas. E que você fale de Jesus. Que você fale que Ele vai voltar. Mesmo que riem da sua cara, que zombem de você. Não se envergonhem. Porque Deus, Ele fala que aqueles que são envergonhados, o seu galardão é grande. Então não pensem no agora, mas pensem no amanhã e em tudo para glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Agradeço a oportunidade, as palmas louvem ao Senhor. Aleluia.